Graça e paz, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos, né? O tema hoje é Na Mesa da Comunhão. Todos os dias vamos estar transmitindo lives durante esses 7 dias aí. E assim como Deus tem falado no meu coração, me curado, através dessa palavra que eu vou estar transmitindo a vocês, eu quero que Deus venha abençoar a sua vida, que seja uma semana repleta da graça de Deus e que você possa estar na mesa da comunhão em nome de Jesus. Amém? Que isso possa abençoar você, toda a sua vida, toda a sua casa, a sua célula, a sua família, seu ministério, tudo que você vive, que Deus possa transformar a tua vida, porque Ele tem fidelidade com a palavra dEle. E nós vamos hoje se alimentar dessa palavra dEle em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não reconhecesse Jesus. E ele disse: Que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu somente peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam convosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viam. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica, Senhor, conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-lhe e deu-lhe. E abriu-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Aleluias. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia fala aqui que havia dois homens, dois discípulos no caminho de Emaús, após a crucificação e a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e aqueles homens estavam
sem esperança, estavam desesperançosos. A Bíblia diz que eles achavam que era Israel, que era Jesus, que ia libertar o povo do tributo romano, do jugo romano que estava sobre o povo. As pessoas achavam que esses dois discípulos achavam que Jesus ia ser um libertador político de Israel, que ia libertar o povo do imposto, do jugo, do governo romano sobre o povo de Israel. E quando Cristo foi crucificado, eles pensaram e disseram: agora não tem mais jeito, agora não tem mais como. Esse homem era a única esperança de Israel para libertar o povo do jugo político, porque eles pensavam que Jesus veio libertar eles de uma prisão política, de um jugo político de Roma que havia o domínio sobre o povo de Israel, qual o povo de Israel pagava tributo a Roma. E esses dois homens andavam no caminho de Emaús, porque eles não tinham entendido o plano, porque Deus veio na terra e enviou Jesus Cristo para manifestar a sua glória e libertar o seu povo. Na verdade, foi da condenação eterna e do pecado eterno e do juízo eterno. Eles não tinham entendido, eles achavam que Jesus era um libertador político. E quando Jesus foi crucificado, eles voltaram para o caminho de Emaús, começavam a se afastar de Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém andando com Jesus, caminhando com Jesus e seus discípulos e toda a multidão que seguia Cristo. Porém, Cristo tinha morrido e agora eles estavam sem esperança, agora eles estavam dizendo: agora tudo acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, vamos para caminhos de Emaús, vamos. E eles estavam se afastando de Jerusalém. E a Bíblia diz que nesse caminho de Emaús, eles iam falando entre si, eles iam conversando entre si, de tudo aquilo que tinha acontecido, da toda a crucificação, todo o caminho que Jesus tinha andado, tudo que Jesus tinha feito, os milagres, as maravilhas, a crucificação, a ressurreição no domingo. Porém, eles já tinham ouvido falar que mulheres, naquele dia que eles estavam andando, foram até o sepulcro e o sepulcro estava vazio, o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais lá. Eles tinham ouvido isso, mas eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam como que sem esperança na sua vida. E a Bíblia diz que aconteceu que eles estavam andando entre si quando Jesus se aproximou. O maravilhoso disso que muitas vezes a gente se afasta do Senhor com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com tudo que nós fazemos, com nossos comportamentos também. E quando estamos caminhando para distante, muitas vezes Jesus entra e se aproxima. E a maravilha desse texto é que mesmo esses homens caminhando para longe de Jerusalém, Jerusalém que significa comunhão, onde estavam os apóstolos, onde estava ali a igreja de Cristo, o apostolado, os 11 apóstolos, porque Judas já havia morrido, já havia traído Jesus e morto, se suicidou. Então, estavam os apóstolos, estava a comunhão da igreja que permaneceu na fé, e aqueles dois discípulos estavam se afastando de Jerusalém, se afastando da comunhão, se afastando da graça de Deus, se afastando das promessas do Senhor. E Jesus se aproxima, porque esse amor é maravilhoso, porque por mais que nossas atitudes, nossos comportamentos, nós às vezes perdemos as esperanças em muitas coisas, Deus ele se aproxima de nós, mesmo quando estamos às vezes distantes do Senhor, ele vem e nos aproxima a Ele. Então Jesus se aproximou naquele momento, aqueles dois discípulos que estavam cheios de perguntas, conversando entre si, questionando entre si, se perguntando e falando das maravilhas, de tudo aquilo que tinha ocorrido, tudo aquilo que Jesus tinha sido crucificado. Mas quando Jesus entrou no meio deles, a frustração, a decepção era tanta na vida daqueles dois homens que eles não conseguiam enxergar Jesus. A Bíblia diz que os seus olhos estavam como que olhos fechados e não conseguiam enxergar
Jesus andando com ele. Eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que tinha se aproximado. Qual é a lição que eu entendo? Muitas vezes a frustração, a decepção, muitas vezes aquilo que você achava que ia acontecer tem te frustrado, tem te decepcionado, e tem fechado os teus olhos, não tem feito você enxergar que o milagre está andando com você e que o milagre é Jesus e que esse milagre vai manifestar a sua glória e vai abrir os seus olhos e que você possa essa manhã enxergar com olhos espirituais. Você que vai assistir esse vídeo de tarde, que você possa essa tarde enxergar com olhos espirituais. E você que vai assistir esse vídeo na parte da noite, que você possa enxergar com os olhos espirituais. Que você não possa deixar que o caos, que a dificuldade, que você não possa deixar que a frustração, a decepção, a dificuldade, ela possa fechar os teus olhos, mas que você possa enxergar Cristo andando contigo, se aproximando de você e preparado para te fazer enxergar as promessas do Senhor, enxergar a vontade do Senhor sobre a tua vida. Não sei se você tem andado para longe da comunhão e tem andado de maneira que você não está conseguindo enxergar as promessas de Deus. Você está andando decepcionado, mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, o Senhor se aproxima de você para dizer e te fazer lembrar das promessas do Senhor na tua vida. E aqui não foi diferente. Aqui o Senhor se aproximou desses dois discípulos no caminho de Emaú para fazer eles se lembrar das promessas do Senhor. Que o Senhor iria ressuscitar, estava ressuscitado, andando com eles. E a palavra diz que quando Jesus se aproximou e eles não conseguiram enxergar, compreender, reparar, porque a decepção era tanta entre eles. E eles disseram, e Jesus entrou no meio deles e disse: que palavras são estas que vocês conversam caminhando entre vós? Por que vocês estão tristes? Porque muitas vezes a decepção traz tristeza ao coração, a frustração ela traz tristeza ao nosso coração, ao coração das pessoas que se decepciona por não acontecer da maneira que elas esperam que aquilo aconteça. Muitas vezes nós fomos decepcionados, frustrados, porque pensamos que iam acontecer daquela maneira que nós imaginamos. Assim, esses dois discípulos, eles imaginavam que Jesus ia ser um libertador político, quando Jesus veio libertar o povo da condenação, do pecado eterno e trazer salvação. Talvez o que Deus quer fazer na sua vida não vai ser do seu jeito, mas vai ser do jeito de Deus, e o jeito de Deus é o melhor jeito. Eu quero te dizer, se alinha ao jeito de Deus, porque a maneira de Deus é a melhor maneira para a tua vida. A maneira de Deus é a maneira das promessas, do milagre de Deus acontecer na tua vida. Então, não fique frustrado porque não aconteceu do seu jeito. Veja Jesus se aproximar de você e dizer a forma que aconteceu do jeito dele, para o milagre acontecer na sua vida, para a promessa se realizar na sua vida, em nome de Jesus. Então eles andavam tristes e um disse assim: és tu só peregrino aqui em Israel e não sabes o que está acontecendo aqui durante esses dias? E ele começa a dizer, e Jesus pergunta para ele: quais? O que é que está acontecendo aqui nesses dias? Né? Ele fala: Jesus, o Nazareno, homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e todo o povo. Você pode ver que a decepção, a frustração, a tristeza, ele trouxe para aqueles dois discípulos, distorceu a identidade que eles viam sobre Cristo. Antes eles viam Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador, como poderoso, como Filho de Deus, em operar milagres e maravilhas, mas agora a tristeza tem invadido tanto o coração deles, tem invadido tanto, a decepção tem entrado na vida deles, que eles não viam mais Jesus como Messias, eles viam Jesus agora como profeta, como poderoso, milagres, mas não reconhecia, porque a frustração e a tristeza ela vem para querer apagar as promessas, apagar a revelação de Cristo, apagar, mas ela não apaga, porque o Cristo vivo, ele vem se aproximando para nós e nos revela que ele é a verdadeira revelação do Filho de Deus,
que Ele é o Filho de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, e que as promessas que Ele prometeu, todas elas se cumprem na minha e na sua vida, como se cumpriu no Filho de Deus. E aquela, ela era o cumprimento da profecia. Aquele era Jesus ressuscitado, dizendo: se cumpriu e eu estou aqui. Essa é a promessa, essa é a identidade. Eu continuo sendo filho de Deus, eu continuo sendo Messias, eu continuo sendo Salvador. E se vocês não entenderam, eu vim para salvar vocês do pecado, da justiça e do juízo que vinha sobre vocês, que foi derramado sobre Cristo na cruz do Calvário. Então, eles começam a falar como os principais entregaram Jesus para ser crucificado. Jesus andando com eles, eles não percebiam, porque a tristeza ela vem, muitas vezes a tristeza ela quer fechar os nossos olhos, mas Cristo ele vem para abrir os nossos olhos. E ele começa a dizer no versículo 21, dizendo: esperávamos nós que fosse ele o remidor de Israel, que fosse libertar o povo do jugo político. Mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, eles não tinham parado para pensar que era o terceiro dia que Jesus tinha sido crucificado e que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar e que isso foi profetizado e que isso foi dito pelo Senhor. Quando os discípulos chamam Jesus e mostram o templo, e Jesus fala assim: tá vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu reconstruirei esse templo. Jesus estava falando ali não do templo físico, né, de Israel. Jesus estava falando do templo e morada do Espírito Santo de Deus, que somos nós, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derrubou e reconstruiu um novo templo no seu sangue, no sangue da aliança, no sangue da restauração, no sangue da vivificação, que nos traz vida e ressurreição em Cristo Jesus. Ele verdadeiramente não ficou pedra sobre pedra, e ele reconstruiu ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. E os seus discípulos entenderam, os seus apóstolos entenderam, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e se lembraram dessa palavra, e entenderam isso, que verdadeiramente ele reconstruiu o templo. Aleluias! Ele nos reconstruiu ao terceiro dia, ressuscitando e sendo a primícia da ressurreição, e sendo o primeiro e nos dando o caminho novo e vivo, o caminho que nos leva a Deus, reconstruído pelo sangue de Jesus, a qual nos deu vida e vida eterna. Então, aquele era o terceiro dia, o dia da ressurreição, o dia da reconciliação. E Jesus estava com eles, e eles começam a compartilhar e dizer que as mulheres foram até o sepulcro e acharam o sepulcro vazio e viram visão de anjos. E as mulheres viram anjos que diziam: por que viestes procurar entre os mortos quem vive está? Ele está vivo, ele vive. E alguns dos que estavam no sepulcro acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Viram o túmulo vazio, assim como as mulheres disseram: o túmulo está vazio, Jesus não está mais morto na pedra, ele ressuscitou. Assim foram outros confirmar essa palavra e achar o túmulo vazio. Aleluia! E Jesus, ouvindo eles dizer isso, disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus estava falando: vocês foram tardios para crer no coração. Os profetas já disseram sobre isso, que eu ia padecer para depois ressuscitar e entrar na glória. Jesus começou a explicar de Moisés, da Torá, de Gênesis, até o último livro. Jesus falava de Gênesis, todos os livros da Torá, explicando que os profetas falavam já sobre isso, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. Né? Isaías fala sobre isso, que ele seria entregue como uma ovelha ao matadouro em nosso lugar. Verdadeiramente ele foi ferido, Isaías 53, versículo 5.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, os profetas, tudo isso falava sobre Cristo. Todos o Antigo Testamento falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E Jesus explicava isso a ele quando chegou na aldeia de Emaús, onde Jesus ia para outro sentido mais longe. Ele falou: fica, Jesus, porque já se faz tarde e nós queremos que o Senhor esteja conosco. E Jesus entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-lhes. Quando Jesus partiu o pão, eles abriram-se os olhos, então eles conheceram que Jesus era o Messias. Eles conheceram que Jesus estava ali ressuscitado, ressurreto, estava vivo e que aquele era o Filho de Deus. Porque quando Jesus partiu o pão, que representa a comunhão, eles se lembraram da mesa da comunhão, eles se lembraram da mesa da ressurreição, da restauração, a mesa da comunhão de Jerusalém, a mesa do partir do pão, porque ninguém partia o pão como Cristo partiu. E quando Jesus partiu o pão, assim como ele partiu na mesa dos apóstolos, na mesa da comunhão, ele partiu ali para fazer os discípulos lembrar que eles precisavam voltar à comunhão, voltar ao partir do pão, voltar a Jerusalém, voltar à mesa de Cristo, à mesa da comunhão. A mensagem essa manhã é a mesa da comunhão. Volte à mesa da comunhão. Talvez os seus olhos estão fechados, mas hoje eu quero trazer para vocês. Jesus está partindo o pão, está dizendo para você: volte à mesa da comunhão. Volte aos momentos na presença do Senhor. Quando Jesus partiu o pão, eles viram: esse é Jesus, porque só esse tem a plena comunhão que nos faz abrir os nossos olhos e viver os milagres do Senhor. E quando Jesus partiu o pão, eles entenderam. E eles olharam um para o outro e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho falava e quando nos abria as Escrituras? Porque a comunhão, Jesus veio com a comunhão para arder em nosso coração as Escrituras de Deus. Jesus, ele veio para arder em nós a palavra viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida a todo aquele que crê e faz arder o coração daquele que crê. A comunhão, ela arde em nós um novo coração. Aleluias, aleluias, aleluias. E eu quero profetizar que venha arder no teu coração a comunhão de Cristo. Eu quero profetizar que venha arder no meu coração também, na minha família, na minha casa, na sua vida também. Um novo coração, um coração que arde pela comunhão, um coração que arde pelos teus atos, Senhor, um coração que arde pelo teu amor, um coração, Senhor, que coloca o Senhor como prioridade em tudo, um coração que é desejoso pela tua presença, um coração que deseja a tua presença, um coração que arde pelo teu amor, pela tua comunhão, pela comunhão da igreja, pela comunhão do corpo de Cristo, um coração que deseja a tua presença. Eu quero orar para que esta manhã você esteja na mesa da comunhão, para que o teu coração arda pelo amor, arda pela comunhão, arda pelos atos do Senhor, arda pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. E estes discípulos, a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente a Jerusalém. Eles levantaram e voltaram. E quando eles encontraram os apóstolos, eles disseram: ei, ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu a Simão, ele apareceu a todos nós, ele está vivo. E os discípulos no caminho de Ismaús testificaram que ele vive, ele reina, e voltaram à mesa da comunhão. E hoje eu quero te dizer: não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa a distância que você esteja da comunhão de Deus, não importa a distância que você está vivendo de Cristo,
Jesus hoje ele se aproxima de você, ele quer restaurar a comunhão contigo, ele quer renovar a tua vida e quer te trazer de volta à mesa da comunhão. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos onde você estiver, em nome de Jesus. E que você possa se render ao Senhor, que você possa entender e viver as promessas de Deus, em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero orar, Senhor. Arde em nosso coração, Pai, o amor pela tua comunhão, o amor pelos teus atos, o amor pelos teus mandamentos, o amor pela tua presença, Senhor. Arde em nós a tua comunhão, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor. Renova em nós um espírito reto. Assim como Davi pediu quando caiu, quando falhou, quando pecou. Ele clamou, Jesus, a ti pelo novo coração. E ele encontrou graça, ele encontrou misericórdia, ele encontrou perdão. Essa noite nós clamamos, arde em nós um novo coração. Assim como ardestes no coração desses dois discípulos que estavam afastados de Jerusalém, afastados da comunhão no caminho de Emaús, arde em nosso coração o amor pelos teus atos, pela tua comunhão, pelo partir do pão, Senhor. Arde em nosso coração. Pai, nós cremos que tu ressuscitastes e estás vivo. Com provas infalíveis e inegáveis, tu vives e reina, e todas as tuas promessas hás de se cumprir como se cumpriu naquele dia, e vai se cumprir em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, amém. E que você possa estar na mesa da comunhão, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa restaurar em você a comunhão pelo amor de Cristo, a comunhão pela presença, que possa arder no seu coração uma paixão pela presença, pelos atos, pela comunhão do Senhor, pela comunhão na igreja com os apóstolos, com a igreja de Jesus Cristo, que você possa viver intensamente essa comunhão para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. E se você puder, se inscreva no canal aí, dá o seu like. Se Deus alcançou a tua vida aí, através dessa palavra, que você possa ser cheio do Espírito Santo e se inscrever aí no meu canal, William Medeiros, e que possa me ajudar a gente estar compartilhando dessa palavra e que mais pessoas possam voltar à mesa da comunhão com Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu te desejo um dia de bênção, de graça, de comunhão na mesa do Senhor, e que as promessas do Senhor vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Amém?